Olá pessoal, tudo bem? Cris Vessner por aqui em mais um Padulto Podcast Cris Convida. Hoje eu trago para vocês uma pessoa que está há tempo que a gente queria conversar sobre a experiência do cliente e hoje eu digo para vocês que vai ser especial. A Lua Dávila, ela trabalha como Sales Enablement na Baidius Future School. Ela é formada também, bacharelado em comunicação social. É isso mesmo, Lua? Conta um pouquinho para nós como é que é essa sua história na área de tecnologia, também na área de educação agora. Como que você chegou até a Baidius? Conta um pouquinho para a gente. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai assistir, não sei que horário. Então, sim, sou formada em comunicação social, mais propriamente dito em publicidade e propaganda com ênfase em meios digitais. Então, olha, que legal. É realmente direcionado, né, para a área mesmo de tecnologia digital, melhorias de processos, né, para a área digital. Como entender o cliente no âmbito digital. Legal, Arranquei legal. meu fone. Olha só. Lua, me diz uma coisa, como é que... meu fone. Opa, tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo, né? Agora eu puxei o fone. Legal, isso acontece, viu? Em meio à gravação isso acontece e a gente tem que entender. Nós estamos agora no episódio 15 do Padulto Podcast, iniciando o segundo episódio do Cris Convida Podcast. Esse é um episódio que está aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube, vai estar no IGTV também do Instagram, e vocês vão poder conferir. Luana, me diz uma coisa, como é que é para você essa experiência do cliente? Como é que é para você encantar o cliente? Conta um pouquinho dessa experiência que você já teve nas outras empresas. Conta para a gente um pouquinho das empresas que você também trabalhou, quais foram os insights que trouxeram você até agora aqui na Baidius, ser Sales Enablement e está ensinando e está conseguindo montar de uma maneira mais persuasiva até como o nosso cliente vai entender o nosso produto e como que a gente cria uma experiência incrível, tanto no primeiro acesso dele à nossa empresa, quanto na continuidade dele. Bom, trabalho na área comercial já tem uns 18 anos, mais ou menos, desde os 16. Eu sou de humanas, sou péssima em contas, então é isso. Então, ao longo dessa vida, dessa caminhada no comercial, passei por uma fase em que eu acabei indo para a publicidade, propriamente dito, mas fui fazer o atendimento de varejo, e eu era atendimento publicitário, ou seja, de certa forma eu tinha que vender as coisas, eu tinha que vender a ideia do cliente para a agência, da agência para o cliente, então também era venda. Mas ao longo desse tempo todo, né, da venda, a venda mudou muito, né, o processo comercial mudou. Opa, vamos lá. O processo comercial mudou muito, né, ao longo desses anos, e conforme esse processo comercial foi mudando, a forma como a gente aborda o cliente também muda, a forma como a gente busca esse cliente, a forma como a gente conversa com ele, tudo isso muda. E a forma como encantar esse cliente também. O mercado lá atrás, né, a gente tinha muito mais uma questão de eu lanço o meu produto e o mercado absorve e a gente faz uma propaganda para o cliente comprar. E agora a forma como a gente aborda o nosso cliente é muito mais entendendo do mercado, do cliente, o que ele precisa, e assim surgem as startups, né, para resolver esses problemas pontuais. E é com isso que a área comercial mudou, o formato de venda mudou, se tornou então um formato insight sales, que é o que a gente vê hoje, que é o que a gente atua dentro da Baidius. E com isso a forma da gente alcançar, atingir, como a gente vai atingir o cliente também mudou muito com isso. Legal, Lua. E é interessante você comentar sobre essa mudança que ocorre hoje no mercado comercial, porque nós vemos aí, como você mesmo questionou aí, a entrada de muitas startups para solucionar um problema do cliente, né? Mas a gente fala também, muitas vezes, em criar uma necessidade no cliente que ele nem tenha, às vezes, criar nele uma experiência a qual ele nem nunca imaginou passar. E o que é para a gente hoje, né, que trabalha no Inside Sales, como que a gente consegue criar isso de uma maneira clara, de uma maneira onde o cliente volte até nós ou ele continue conosco, sempre com uma nova experiência. Porque você encantar o cliente na primeira vez e passar o bastão, tudo bem, mas como é que a gente consegue encantar ele todos os dias, vamos dizer, em outros ramos, ou até mesmo na área EdTech, que hoje a gente trabalha, como que a gente consegue encantar isso
no cliente todos os dias, em todos os atendimentos? Como que a gente cria isso na gente mesmo? Porque eu penso de uma maneira seguinte, eu gostaria de ser atendido, digamos, pela Luana, né? Mas eu quero saber como que eu vou querer tirar dela o máximo possível daquele produto que ela está me entregando. O que eu vou tirar dela com isso? Mas o que o vendedor vai te dar como experiência para você conseguir se encantar e te mostrar que aquele produto é sim o melhor do mercado? Como que a gente faz isso? Então, eu acredito, pelo menos dentro da Baidos hoje, eu já passei por outras empresas de tecnologia, trabalhava mais no perfil B2B, que é bem diferente do perfil B2C que a gente trabalha hoje, porque é justamente direcionado para uma venda de encantamento, uma venda muito mais emocional no B2C do que é no B2B, é muito mais racional. Então, eu acredito que hoje, da forma como a gente atua no B2C, né, tratando da Baidos, né, propriamente dito, mas eu acho que da forma como a gente trata com o cliente hoje, a forma como a gente tem de dar uma ótima experiência para ele, ou dar a melhor experiência possível, é escutando ele, né? É entendendo o que ele precisa, é entendendo o que ele quer, por que ele chegou até a gente, né? Qual é o motivo que trouxe essa pessoa até a gente? Porque ele está querendo resolver um problema, certo? Uma pessoa que vem até a gente, ela quer resolver alguma coisa. Então, a gente precisa justamente estar pronto a ouvir. Eu acho que a maior forma de entendimento sobre a experiência do cliente, do que ele precisa, o que ele quer e melhorar isso, é dar para ele o que ele precisa. Eu acho que já não cabe mais, e, na verdade, na venda consultiva não cabe nunca, mas eu acho que para o mercado em si, não cabe mais a gente tentar fazer uma coisa engessada, sabe? Aquele script único para o cliente não funciona. Eu preciso entender o que esse cara precisa, o que ele quer, por que ele está aqui, os anseios. É muito, muito, muito trabalhado dentro do Spin Selling mesmo, que, né, é um livro que a gente vê aí à disposição no mercado, que é extremamente necessário para a área comercial, do Neil Heckman, que é, né, uma pesquisa imensa, gigantesca, vários anos aí de coleta de informações. E dentro da Baidos, e eu acredito que dentro do perfil comercial atual do Inside Sales, o Spin Selling é um dos melhores formatos de técnica para a gente aplicar. E é justamente no Spin Selling, no S do Spin Selling, que é a situação, que é onde a gente chega justamente a entender por que essa pessoa está aqui. E aí é que eu vou gerar essa experiência para ela. Vou trazer o resultado que ela quer ou a resolução do que ela precisa, e todo o restante se torna um plus. Tudo Perfeito. Que vem depois do que eu estou resolvendo do problema dela, todos os outros benefícios que a empresa oferece, é um plus. Então, ela já vai estar encantada pelo fato de eu ter resolvido o que ela me trouxe, e depois ela vai continuar ainda mais encantada com todas as outras possibilidades dentro do que ela vai contratar. Você me colocou bem diretamente a situação em que o cliente se encontra quando ele te procura, né? Você já estar atento a talvez as objeções que ele venha trazer a você e você já ter esse controle dessas objeções, né? Quando você cria essa experiência no cliente, você tem essa possibilidade de, no próximo que você for atender, já criar uma nova experiência com a experiência anterior. Como que você veio crescendo nesse mercado comercial? Você já falou que começou aí com 16 anos, isso na área comercial, já atendendo diretamente. Então, você já tem uma experiência muito interessante, já traz insights para nós aí no dia a dia que vai ser fundamental, principalmente para mim hoje na área de Inside Sales dentro da Baidos, né? E a gente já passou por vários treinamentos juntamente com você, já trouxe para nós essa grande experiência que você tem. Mas como que você vê que ao decorrer do tempo, atendendo um cliente, entendendo o outro cliente, entendendo primeiramente também o problema, a parte de implicação e toda a parte da necessidade do cliente, que é a continuação do Spin Selling, né? Que é entender a situação, entender a parte de necessidade também do cliente. Como que você entende que o continuar do atendimento melhora ainda mais a experiência do cliente? E como que um Customer Success hoje, atendendo, é necessário dentro de uma empresa? Como que um Sales Enablement pode usar isso também para treinar os seus insights, seus SDRs? Como que você vê o atendimento recorrente sendo melhorado, a melhoria contínua sendo feita dentro das empresas? Você vê que isso hoje é necessário, é algo que pode ser pensado? Como que você vê isso? Bom, quando a gente começa numa operação comercial no formato Inside Sales, a gente tem que entender como essa operação vai funcionar dentro desse formato Inside Sales. Porque, por exemplo, existe o formato em que a gente trabalha com SDR, com Sales Representative, ou enfim, Inside Sales, tem N nomes, SR, e tem o Customer Success. Essa divisão, ela, na verdade,
não necessariamente foi criada para uma questão de atendimento do cliente, claro que sim, mas também foi uma forma de a gente ter um padrão diferenciado de atendimento, aonde o vendedor não fosse sobrecarregado, porque a pessoa que prospecta, que vende e que trata, ela não tem tempo para fazer novas prospecções ou tratar, porque assim, vai chegar um limite que ela vai, né, não vai conseguir ir para frente, ela não vai conseguir aumentar a sua carteira, por exemplo. Então, essa divisão de funções, essa divisão de tarefas, onde o SDR qualifica, onde o SR fecha e onde o Customer Success trata, cuida e fideliza, faz com que o cliente tenha uma melhor experiência. Porque assim, quando o SDR ou o BDR, que é o caso, né? Na Byju's a gente trata de BDR, porque é a mesma pessoa que qualifica, vende. Então é um BDR, é um Business Development Representative, diferente do Sales Development Representative. Então, a partir do momento que tanto o SDR quanto o BDR fazem essa qualificação inicial, a gente está entendendo como o cliente é, o que ele quer, o que ele precisa. Eu costumo falar um pouco nos treinamentos, dizer assim, cara, você está fazendo uma venda consultiva. Então, a venda consultiva é dar uma consulta. Se eu vou no médico, o médico não vai me dar toda a gama de doenças que o meu corpo pode absorver. Ele vai perguntar o que eu tenho e vai querer saber o que me levou até lá, o que eu estou sentindo, quanto tempo eu estou sentindo, por que eu quero resolver, o quanto isso me incomoda. N coisas ele vai perguntar sobre o meu estado físico naquele momento, o que me levou até lá, né, e como estou me sentindo. Depois disso, ele vai começar a me passar o diagnóstico. Olha, então acho que você precisa disso, disso, disso. É a mesma coisa no nosso atendimento. A gente conversa com o cliente para entender por que você veio, o que você está sentindo, o que está acontecendo, qual é o problema. E a segunda fase é, não vou dar todos os meus benefícios para ele. Eu não preciso falar tudo o que a escola Byju's oferece. Eu acho que eu tenho que focar no que resolve o problema dele. Então, perfeito. A partir do momento que eu foquei nisso e resolvi o problema dele, todas as outras questões que eu vou falar para ele vão ser coisas melhores. Então, o médico ele te dá uma receita de uma pomada e aí ele fala para você, ó, tem uma pomada e tem essa loção, se você quiser. Ah, mas a pomada vai receber... Pois é, tem uma loção para você usar. Ou seja, ele está te dando mais soluções conforme você vai apresentando objeções. Vai ressecar a minha pele. Agora eu preciso do quê? Eu preciso de outra coisa para hidratar a minha pele. Então, ele vai me dar mais benefício. Na nossa venda é a mesma coisa. Ah, eu preciso que o meu filho utilize a tecnologia de forma mais produtiva. Ótimo. Ah, mas aí ele vai ficar muito tempo na tela. Pois é, mas agora ele vai estimular a criatividade. Então, assim, a gente vai apresentando conforme as informações vão chegando. E para a gente poder ter esse contorno de objeção da forma mais completa e segura possível, o efeito, pelo menos no nosso caso da Byju's, que é o contato pelo telefone, é ligar cada vez mais. Porque quanto mais você é desafiado, quanto mais você é colocado diante dessas objeções, mais repertório você tem que ter. Porque não tem como você criar um repertório pronto, um script pronto, para uma informação que você não recebeu ou um questionamento que você não recebeu. A partir do momento que você recebe esse questionamento, é que você consegue... Tá, e agora? Eu tenho essa resposta? Seu cérebro vai puxar essa informação. Se eu tenho, ela vem. Então, se eu estudei, ela vem. Então, se eu estudei o meu produto, se eu estudei o meu público, se eu estudei o meu mercado, eu tenho gatilhos de argumentos para contornos de objeção. Se eu não estudei, não tem. Não tem técnica que me salve para responder algo específico sobre a dúvida do produto. Não é uma técnica que vai responder isso. É informação sobre o produto, é informação sobre o mercado que eu estou atuando, informação sobre a experiência dele, informação, inclusive, sobre a vivência familiar. No caso da Byju's, eu estou tratando não só de um aluno, eu estou tratando de uma família. Porque é o pai investindo no filho, mas esse dinheiro não é do filho, esse dinheiro circula na família. Então, a gente tem todo, assim, no meu ponto de vista, dentro do atendimento que a gente presta hoje, dentro da Byju's, a minha concepção é de que eu tenho que estar extremamente preocupada com o impacto que esse pai, mãe e filho vão receber as informações, como eles vão fechar esse pacote, esse plano, esse curso, essa mensalidade comigo, porque se trata da cabeça de uma criança. Se esse curso é cancelado, essa criança vai sentir esse impacto. A criança sente impacto por interrupção do curso e o pai sente o impacto por não ter a possibilidade de fazer esse pagamento. Então, é frustrante para o pai não dar continuidade por causa do filho e frustrante para o filho por não dar continuidade. Então, são duas pessoas, uma família que vai ser afetada. Então, eu acho que a venda não pode ser a venda somente pela venda. A gente tem que ter coração para vender. Entender que a gente não encaixa mais hoje no mercado, né? A gente simplesmente vender por vender.
só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Acho que não funciona mais assim. É como você falou, vocês colocam uma família ali, né? No nosso caso da Baidos, a gente coloca uma família toda em ciclo, em uma forma de durante um período X de um aprendizado, e quando isso é feito talvez e de um lá comprometimento e um comprometimento mensal, né? E um comprometimento de financeiro. renda que faz toda a diferença naquela família. Com certeza. E quando a gente fala para uma hoje... empresa é outro foco. E quando a gente fala hoje no comércio B2C, que é essa questão como você falou, do entendimento de emoção e razão, porque você vai trabalhar com a razão no financeiro, mas na emoção de criar uma expectativa no seu filho, de criar um desenvolvimento tanto na parte de hard e soft skills, você entende de que você não trabalha apenas com o filho ou com o dinheiro do pai, você envolve tudo isso. Essa sua colocação ela é perfeita, Lua, perfeita. E quando a gente traz, principalmente para o nosso lado de experiência, lá atrás, quando o Inside Sales, o Yes, faz essa abordagem, tem a escutativa, ele consegue abordar de uma maneira muito mais fácil posteriores objeções, né? E como você falou, para contornar, é ligar, entender, ter essa escutativa e fazer com que isso funcione de uma maneira mais leve nas próximas ligações. Suas colocações foram perfeitas. E você comentou até o próximo ponto que a gente ia abordar, a questão do sentimento de dono, de como que eu vou passar esse bastão depois, né? Tanto quando a gente vem para da prospecção, para a parte de BDR, parte de Customer Success, a gente a gente tem essa passagem de bastão em muitas empresas. Hoje a gente vê que dentro da Baidos a gente tem uma continuidade digamos, do Inside Sales, para a parte de concierge, a parte posterior na parte de financeiro e tudo mais, mas como que a gente consegue trazer todas essas experiências de uma maneira, digamos, alinhada, e como que isso se torna algo mais fácil dentro do processo, onde um entenda o outro e um saiba o que o outro está fazendo? Como que a gente cria um mecanismo legal nisso? Como que o cliente cada vez se encanta mais, isso que você mencionou anteriormente, de passagem de bastão? Acho que assim, partindo do começo em relação à experiência dele, a gente tem que criar todo um storytelling, né? Tem que ter um começo, meio e fim. Tem que existir um começo, meio e fim. Ele precisa entender, a gente precisa entender o S, né, do SPIN, que é a situação em que ele chega, são as nossas explorações, os problemas que ele está trazendo diante dessa situação, né? A implicância da não resolução desse problema. Se eu não resolver isso aqui, o que ele gera? O que acontece na vida da criança? O que vai acontecer lá na frente, né? O que vai acontecer lá na frente? E a partir dessa implicância, então, qual é a necessidade dessa resolução? Né? Aí, com essa necessidade, é que a gente parte para o fechamento. Então, quando a gente fecha essa negociação, é que vem a passagem do bastão, que vai passar para o time de concierge, no nosso caso, porém, Customer Success, que seria, na verdade. Que seria, Toda a experiência do cliente gira em torno de todo o processo que é criado para esse atendimento. Toda a forma de entrada. A gente tem que... Eu costumo dizer, assim, no meu ponto de vista, que a área comercial é a menina dos olhos da empresa. Porque o cliente entra por ali. Tudo é sustentado por ali. O dinheiro entra ali. A primeira impressão que o cliente tem sobre toda a empresa é por ali. Se ele for atendido mal no primeiro contato, não interessa se o seu concierge, se o seu CS, se a sua estrutura, se o seu processo é incrível, porque aqui, na ponta, onde ele entrou, não deu certo. Então, assim, eu trabalhei em empresas, em outras áreas, né? Eu trabalhei em empresa de geração de lead, startup de geração de lead, trabalhei em startup de comércio exterior, né? Importação e exportação, que é a Logcomics. Trabalhei na Hightech, que é uma empresa de veículos elétricos, que é uma startup também. Então, assim, sobre essa questão de você se tornar dono, né, você ter o sentimento de dono, que é parte do processo da experiência do cliente. Na área comercial, eu só vou conseguir gerar um bom impacto e uma boa impressão nesse cliente se eu vestir realmente essa camisa, né? Se eu estiver realmente preocupado com o que ele está sentindo, com a forma como ele está recebendo as informações que eu estou passando, como ele está assimilando isso. Isso, nossa, é uma construção tão grande, né? Isso vem também do perfil comportamental de cada um. Então tem o pai que é lobo, ou tubarão, ou enfim, gato, né? ou águia. Então, assim, cada um desses perfis recebe informação de uma forma. Então, eu acho que a maior parte do comercial, do impacto que ele gera para os clientes, vem
do estudo. A galera pensa que, eu não sei fazer nada da minha vida, eu vou vender. Aí te complicou, né, Fio? Aí tu se complicou. Engano. Não se não der certo... assim. Não der certo nada na vida, eu vou vender. É isso aí. É isso aí. Queridão, quando eu saí... Não é mais assim, não. Trabalhei 12 anos na área contábil, né? Até comentei isso nos outros episódios do podcast. E sempre me comentaram, poxa, tens um perfil comercial, mas eu sempre fui muito de exatas, nunca fui trabalhar muito com a parte de vendas e tudo mais. E quando eu entrei na área, que eu fiz toda essa mudança minha de mindset, eu digo, poxa, eu acho que é aqui que eu me encontrei. Porque quando a gente tem essa noção de que, como você falou, que a gente é o rosto, é a cara, é o cartão de visitas da nossa empresa e que nós temos que ser, primeiramente, cordiais, primeiramente, a gente tem que entender do nosso produto, tem que estudar o nosso produto primeiro, mas que o cliente, sim, ele é em primeiro lugar o cliente, mas ele não é que ele sempre tem razão. O nosso cliente, às vezes, ele não teve uma boa experiência anterior com o mesmo produto de um outro concorrente. Então, nós precisamos mostrar para ele que o nosso produto é sim X, não é mostrar o preço do nosso produto, mas sim trazer o valor do nosso produto. Entendeu? É entender que o valor do nosso produto ele é muito maior do que o preço que a gente tem hoje de mercado. Então, isso que você comentou é essencial. E como você vê essa questão no mercado de valor e preço? Como que a gente consegue trabalhar isso dentro da experiência do cliente? Olha, como eu falei, eu trabalhei em algumas empresas, essas e, enfim, outras na área comercial. E ao longo dessas experiências, o que mais me chama atenção sobre como isso vai ser colocado para o mercado e como a gente consegue agregar a questão de valor e preço, começa justamente no vendedor, porque ele precisa comprar essa ideia. Se ele não compra essa ideia, se ele não acredita nessa ideia, não sei se ele vai conseguir ter tanto sucesso. Pode ser que tenha, porque através de técnicas de convencimento, através de PNL, através de várias metodologias, ele pode persuadir uma pessoa a fazer isso. Então, assim, com estudo não é impossível, mesmo que você não acredite no que você está fazendo, no produto que você está vendendo, você ter sucesso. Fato. Tem pessoas que simplesmente não vão acreditar no que estão vendendo e mesmo assim vão vender, porque tem uma linha de raciocínio muito mais racional. O meu racional diz que eu tenho que vender isso, ponto. Agora, eu, por exemplo, Ana, sou uma pessoa mais emocional, então eu sempre busquei trabalhar com propósito. Eu quis sempre me sentir honesta no que eu estava vendendo. O fato de eu ser uma vendedora não significa que eu quero ser uma mercenária e vender a qualquer custo, no meu ponto de vista. Pessoa física, Luana falando, né? Eu não gosto e eu não me sinto bem em simplesmente estar empurrando alguma coisa para alguém. Então, todas as empresas que eu trabalhei até hoje, eu sempre quis estar muito ciente do que eu estava vendendo, muito consciente do produto e, principalmente, comprar o produto. Se eu não compro o que eu estou vendendo, desculpa, eu não vou conseguir. Eu, Luana, não vou conseguir vender. Eu não vou conseguir vender porque eu não estou acreditando no que eu estou vendendo. Eu não estou comprando o que eu estou vendendo. Quando eu fui chamada, enfim, para trabalhar na Byju's, eu fiquei muito chocada, primeiramente, porque eu não estava esperando uma empresa desse porte, nenhum produto como esse, e eu sempre busquei realmente trabalhar com propósito. Que é mais do que você trazer o desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico de uma criança, sabe? Estimular isso. Quantas matérias a gente vê na televisão que falam sobre isso? Sobre a gente estimular a criança desde as primeiras fases, né, da vida infantil dela, ali, da formação dela, né, desse processo de entendimento do ambiente, de quem ela é como ser humano. Então, tudo isso é sempre dito para a gente. E aí, quando a gente vai trabalhar numa escola em que você olha e fala, realmente, as crianças têm 5, 6 anos e estão fazendo aplicativos. Então, assim, a cabeça faz, né? É muito maior. Aí vem essa sensação de dono. Porque a partir do momento que eu me encontro numa empresa que me traz consciência do produto, que me traz verdade sobre o produto, que me mostra o efeito desse produto e que tem um valor justo para pagamento do produto, porque o caro e o valor e o preço são coisas muito diferentes. Bem diferentes. E o vendedor tem um péssimo hábito de pagar o boleto do bolso dele, né? Eu vou vender um produto, exemplo, que custa R$10 mil.
Eu, Luana, não tenho 10 mil na minha conta. Mas A eu não gente sei pensa se o com o nosso cliente bolso, tem. né? Exato! Eu não sei A se o gente pensa com cliente o tem. nosso bolso. Aí o vendedor que não compra o produto, ele começa a ficar o quê? Nossa, eu vou falar 10 mil Amarrado. reais para esse cliente. Cara, se você entendeu por que custa 10 mil reais, podia custar 20 que você ia ter justificativa para explicar. Porque se você entendeu o produto, comprou o produto, percebe o valor do produto, o preço não se torna mais um problema. Se você está se batendo no preço, você mesmo como vendedor não entendeu o valor do produto que está vendendo. Você não conseguiu entender aquilo que você está vendendo. Você não compraria por causa do seu bolso, mas você entendeu o valor. É isso que você colocou. É um insight aí, galera. Entendam, peguem esse intervalo de insight, deem um pause, retornem aí 1 minuto para vocês entenderem o que é vender na essência. É acreditar no seu produto e não acreditar que o preço mais baixo é um produto melhor ou o preço mais baixo é o que vai ter maior saída. Por quê? Porque nós temos um valor agregado muito maior no produto que a gente entrega com um sorriso no rosto. Com certeza. Quando a gente entrega o nosso produto com um sorriso no rosto, nós mostramos ao nosso cliente e ele se torna aí o nosso vendedor, onde a gente fala de referrals, a gente fala de referência, a gente traz aqueles clientes a venderem o nosso produto e fazerem o ciclo girar. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, entender essa questão da referência, né? De criar esse sentimento no meu cliente, de que ele é um vendedor também, digamos, vamos botar aqui um vendedor BYJUSS, ele é um consultor BYJUSS. Como é que ele vai fazer essa referência? Como é que ele vai indicar se a gente não apresentar algo bom para ele? Se nós não fizermos ele acreditar como nós acreditamos no produto. E você vê isso de que maneira, então, essa parte de criar essa referência, de trazer toda a parte de indicações, né, de outras pessoas para dentro, tanto, vamos dizer assim, da nossa escola, da nossa loja, do nosso serviço. Como é que você vê isso na criação de uma ótima experiência no cliente? Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Então, eu acho que um estudo de marketing com certeza é ótimo, né? É essencial para qualquer empresa. Eu preciso criar o meu benchmark, eu preciso criar o meu branding, eu preciso, né, criar o meu branding, enfim, preciso firmar minha marca, eu preciso criar essa identidade, preciso mostrar isso para o mundo. Fato. Mas criar defensores da minha marca é outra coisa, que são os clientes que vão se tornar os nossos possíveis vendedores, os indicadores dos nossos referrals, como você estava falando. Quando a gente compra o nosso produto, quando a gente entende o valor do nosso produto e entende o que a gente causa com o nosso produto, a forma como a gente atende é diferente de uma pessoa que está só vendendo o produto. Eu estou vendendo isso aqui. Eu não me importa se é bom ou não é, se faz bem ou não faz, se vai impactar ou não vai. Eu sou pago para vender. Tem gente que atua assim, e ok. Verdade. Sucesso na vida, né? Que vá para frente, viva e cada um tem um seja feliz. Propósito válido e um propósito real, né? É isso que a gente Exato. diz, a questão da diferença do propósito válido e do propósito real. Então, assim, se a pessoa consegue se sentir bem com isso, sucesso na caminhada, né? Mas eu parto do princípio de que a partir do momento que eu comprei, eu realmente assumo essa posição de dono, vamos dizer assim, porque, cara, eu passo 40 horas ou 48 horas semanais da minha vida aqui trabalhando com essas pessoas, trabalhando com esses pais, trabalhando nesse processo. Se isso não for prazeroso para mim, eu particularmente estou gastando a minha vida. Eu me sinto como se eu estivesse vendendo a minha vida, por muito pouco, inclusive, porque eu não vou estar aqui de novo nessa consciência. Então, assim, quanto isso está me valendo financeiramente, psicologicamente? A partir do momento que eu estou comprando esse produto e vou passar isso para frente, com essa certeza e segurança de que eu estou fazendo algo que é bom para o mercado, para o mundo, para o Brasil, porque estamos aí em tantos países, então a gente está fazendo bem para o mundo. Quando eu encontro esse feeling, né, quando eu entendo isso dentro de mim, a forma como eu vou transmitir essa informação para o cliente é muito mais passional. Perfeito. Traz uma paixão, um carinho, um cuidado. E aí eu acho que o nosso atendimento se inverte nessa situação. A diferença do vendedor que só está preocupado com o racional, com o bolso e com o dinheiro, e o vendedor que está realmente preocupado com a experiência geral, porque a experiência geral não envolve só o racional do pai, da mãe, do filho ou do qualquer cliente, envolve o pacote completo. Todo. A experiência, o racional, o investimento, o retorno, tudo isso está envolvido aqui. Quando eu consigo trazer isso para o pai, para a mãe, para o cliente que seja,
Eu, obviamente, me coloco numa posição de, cara, a gente está jogando no mesmo time. As pessoas, o mercado, os clientes criaram uma visão, não sei se deturpada, e eu acho que não, porque isso vem de experiências que aconteciam no mercado. Né? Exato, que é no sentido de, as pessoas estão sempre acostumadas a, eu vou comprar alguma coisa, ela vai armada. Ela vai já na defensiva, porque ela sabe que vai chegar um momento em que ela vai ter que negociar, e aí o vendedor vai dar de vendedor, que é o que ela pensa. Ele vai querer me vender. Não é essa a ideia que a gente tem de o cliente pensar, eu vou querer vender para ele. Na verdade, o que eu quero que ele entenda é que eu quero resolver o problema dele. E para qualquer problema que a gente tem que resolver, que a gente precisa de uma prestação de serviço, tem que ser pago. Isso não pode soar como estão tentando me enfiar a goela abaixo alguma coisa. Não, eu tenho que ter justamente esse carinho de dizer assim, olha, estou jogando no seu time, eu quero resolver o seu problema. Como eu posso resolver esse problema? A partir do momento que eu entendi como eu posso resolver, beleza. E agora, como a gente pode fazer para esse investimento caber no seu bolso? Esse investimento na resolução do seu problema ser viável para o seu bolso. Porque eu não posso criar um segundo problema para resolver o problema dele. Eu boto um pai para pagar, sei lá, R$1.000, exemplo hipotético, R$1.000 para resolver o problema de ociosidade do filho, por exemplo, e ele não tem disponibilidade para pagar R$1.000 todo mês. Ele consegue pagar nesse mês, no próximo não. Pronto, acabei de criar um problema. Eu vendi, não vendi, mas eu criei um problema. E aí é uma experiência péssima para o pai, para a mãe, para a criança, para a família. Com certeza. Né? Quando a gente fala com o cliente de que a gente tem a necessidade de entender qual que é o momento que ele vive financeiro hoje, nós não queremos entender o momento para entender o quanto que ele ganha. Quanto ele pode pagar, exato. Não, mas entender o quanto que essa experiência dele conosco vai ser só no primeiro mês? Vai ser só nos 6 meses? Vai ser no ano que ele vai ficar com a gente? Ou ele vai poder fazer isso para a vida inteira? Né? Exato. Quando a gente faz essa experiência ser boa, eu doida com o negócio na mão aqui. Eu fico falando com o negócio na mão. Eu também fico. Mas enfim, quando a gente... Eu sempre tô com alguma coisa na minha mão. Mas assim, quando eu consigo fazer com que esse cliente tenha uma ótima experiência, quando eu trago para ele uma vivência bacana no meu atendimento, um rapport legal, né? Porque o rapport nada mais é do que empatia. O rapport é você ter empatia. Não necessariamente, às vezes, você vai ter vivido aquela experiência, mas o fato de você reforçar, por exemplo, nossa, que loucura isso que você viveu. Você está se colocando no lugar daquela pessoa, você está se compadecendo daquela dor, daquele problema, né? Isso também é criar rapport. E aí, quando você gera isso, essa confiança, essa relação verdadeira de confiança, através desse diálogo, é que você consegue com essas indicações. Uma pessoa bem atendida, ela fala para 1, 2, 3 pessoas. Uma pessoa mal atendida, ela manda no grupo do WhatsApp, ela vai no Reclame Aqui, ela manda no Facebook, ela fala para a vizinha, entendeu? Ela faz textão e ela manda todo mundo compartilhar. Entendeu? Ela, no português, claro, ela arregaça. Ela faz uma live no Instagram, ela faz uma live no YouTube. Tudo que ela puder fazer para destruir, ela vai fazer. Agora, para indicar é raro. Então, cara, a gente tem, a nossa obrigação é criar uma boa experiência para ele. Ele tá, né, vindo consumir o nosso serviço, o nosso produto, a gente tem que criar isso. É o mínimo do mínimo. Lua, que episódio fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu aqui já aprendi. Amanhã minhas ligações vão mudar, tá? Já te digo que amanhã minhas ligações já mudam. Eu vou lá ouvir suas colas, lá para saber se você está aplicando mesmo, hein? Vamos lá, estamos aí para isso. E, caramba, a gente já andou uma conversa, assim, natural, a gente já andou por todos os tópicos que eu queria abordar sobre a experiência do cliente. E agora a gente está chegando ao final do episódio, né? A gente teve um trabalho aí fantástico em trazer a experiência do cliente para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para a galera em relação à experiência do cliente e como que a gente pode impactar isso. Gostaria da sua mensagem para finalizar, suas redes sociais depois também. Passa para nós, por favor, Luana. Bom, acho que finalizando, o nosso maior propagandista é o nosso cliente. Não existem, tem um amigo nosso da operação, é o Marcelo Bina, que ele costuma falar isso. Ele fala assim, não existe melhor marketing para nossa empresa do que seu filho feliz no curso.
né? Do que seu filho saindo do nosso curso lá no final satisfeito e contente. Esse é o cara defensor e não o detrator. Esse é o cara que vai defender a nossa escola. Esse é o cara que vai falar para os coleguinhas do filho dele, olha lá, né? A escola é legal, vai lá, que seu filho vai poder aprender também. Essas são as pessoas que a gente busca e a gente só vai criar essa experiência verdadeira e trazer essas indicações através verdadeiramente do entendimento do que o cliente quer. É a escutativa na sua maior essência, na sua maior pureza. Eu acredito cegamente na questão das indicações e nem é por uma fonte de vozes na minha cabeça. A gente tem empresas no mercado que nos mostram isso. PayPal começou através de indicações. Tesla vende por indicações, gente. O cara é milionário, bilionário da área de tecnologia. E ele começou vendendo, até porque, né, o custo não é baixo. Então, assim, começou vendendo por indicação. Airbnb é indicação. Dropbox era indicação. Google começou com indicação. Então, assim, gente, os maiores players do mercado, os grandes gigantes players do mercado começam através de indicação. Eles têm aumento das suas receitas 4 vezes mais rápido o fechamento para clientes de indicação, 69% mais ágil a conversão. Então, assim, a gente fazer o cliente ter a melhor experiência do mundo só traz mais vantagens para o cliente e para a gente, e acho que isso é o princípio da negociação estratégica. A negociação estratégica é onde a gente entende que a empresa saiu satisfeita, o cliente saiu satisfeito, independentemente de existir alguma desvantagem ou não nessa negociação. Uma vez que essas pessoas estejam cientes disso e mesmo assim optem por fechar e estejam satisfeitas com isso, isso é uma negociação estratégica bem realizada e bem concebida. Então, a gente só vai conseguir bons negócios se a gente gerar boas experiências. Perfeito. Pessoal, eu não tenho mais nem o que falar. Foi fantástico o episódio. Eu fico agradecido, Lua, pelo seu tempo, a sua disposição. Esse episódio ele vai ficar em todas as plataformas eternizado, então a gente vai ter aí muitos e muitos espectadores e ouvintes vendo o que você está falando, e você pode ter certeza que vai estar impactando não somente o nosso universo dentro da EDTech, dentro da parte de Inside Sales, mas como vai impactar o mundo também. Muito obrigado, viu? As redes sociais que se passaram. Isso, então, esqueci de falar. No LinkedIn tá como Luana Dávila, né? Tô lá como Sales Enablement da Byju's Future School. Inclusive, entrem na Byju's Future School, entra no nosso site, dá uma olhadinha lá. No Instagram tá como Luad, que é um D mudo, _ Ávila, que é Luana Dávila. Então tá Luad, um D mudo, _ Ávila. E no Facebook tá como Lua Dávila, que é meu apelido. Perfeito. Vai estar aqui na descrição também do vídeo no YouTube, vai estar na descrição também dos nossos stories e dos nossos reels dentro do Instagram. E eu agradeço a todos que tiveram até aqui. Vou falar para vocês que no próximo episódio a gente vai comentar um pouquinho também sobre como trabalhar no mundo da tecnologia e como o home office veio para ficar no mundo da tecnologia e também hoje no mundo dos escritórios, que já está reduzindo principalmente os custos deles e aumentando os valores de recebíveis de quem está trabalhando na área. A gente volta na próxima semana dentro do Paduto Podcast e do podcast Cris Convida. Um abraço para vocês. Lua, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.